Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui com mais uma aula de Sociologia 2 para meus queridos alunos do IFMA Campus Rosário, nesse contexto pandêmico que em breve há de ter seu fim. Então, nós vamos continuar com uma temática chamada Mudança e Transformação Social. O slide já está aí à disposição. E com base nesse slide, nós vamos trabalhar algumas questõezinhas que ajudam em muito perspectivas dos autores clássicos da sociologia. E daí, Timóteo, o que importa? O que importa é que algumas dessas pessoas vão estudar ainda isso durante a graduação, algumas querem só passar no vestibular, isso também cai no vestibular, e entre outras coisas que vocês precisarão em pós-graduações e concursos, etc. Os clássicos são sempre importantes. Então, eu vou ler e dar algumas pinceladas sobre alguns assuntos. Vocês sabem que sem a participação de vocês, infelizmente, é muito triste. Infelizmente, algumas perguntas que seriam feitas por alunos dedicados como vocês são, não serão feitas nesse nosso contexto. Mas que assim aconteça e que consigamos pegar o máximo que pudermos dessa situação ruim. Não existem sociedades sem mudanças. Há transformações maiores que atingem toda a humanidade e menores que acontecem no cotidiano das pessoas. Normalmente elas estão interligadas. Duas grandes transformações, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, não foram percebidas de imediato pelas pessoas, pois aconteceram lentamente. Essa observação é muito salutar, é muito boa para se pensar. Ora, pode estar acontecendo uma revolução, como eu acredito que está, aquelas que marcam, aquelas que vão para os livros de história, aquelas que fazem a diferença entre antes e depois, nós podemos chamar de paradigmas, aquilo que vai virar um paradigma, um modelo novo a se seguir, e a gente pode não estar percebendo. Ora, quando Giordano Bruno, Galileu estavam lutando para apresentar, para demonstrar uma proposta nova científica, muitos escorraçaram, muitos não ligaram, muitos acharam que era só confusão, muitos acharam que era só quebra de autoridade, e estávamos diante de uma mudança radical no mundo, na história da humanidade. Quando se pensou em algum momento que a Terra era plana e de repente passou-se a pensar que a Terra era redonda, nesses primeiros momentos, muitas pessoas que falavam que a Terra era redonda foram acusados de arruaceiros, de rebeldes contra a autoridade da igreja. E não sabendo ele, só a gente agora sabe que estávamos vivendo um momento áureo de mudança social. Então, observação, ainda tem hoje gente que acredita que a Terra é plana sem argumentos, sem contrapor os argumentos da Terra redonda. Então, isso é o que cada um tem direito de ser um pouquinho louco, né? Então, agora, discussão mesmo, pautas, argumentos, lhes faltam. Então vamos falar sobre mudança e transformação social, que vocês podem estar fazendo parte de um momento ímpar na história da humanidade, um momento de mudança. Hoje, muitas mudanças são provocadas pelo desenvolvimento acelerado das tecnologias, mas não conseguimos enxergar todos os seus efeitos em nossa vida. Existem transformações mais evidentes, como as relacionadas às revoluções políticas e sociais dos séculos XVIII e XIX na Europa. Então, já falamos sobre isso, que não conseguimos enxergar o que nós vivemos. Eu já consigo enxergar muita coisa relacionada à tecnologia, porque eu vivi no período antes da internet. Eu nasci no mundo, no caso no Brasil, sem internet. E cresci, acho que a minha pré-adolescência já foi com o começo de uma internet, uma discussão sobre internet no Brasil. Atenção, toda observação que eu faço aqui é uma observação sentimental. Então, se você for analisar, Timóteo, mas tu nasceu, já tinha internet no mundo. No mundo. E que tipo de internet que tinha?
mas no Brasil eu fui sentir na minha pré-adolescência, ou eu acho que na minha propriamente dita adolescência. Então imagina, vocês não, imagine os irmãos de vocês que já nascem encharcados de tecnologia. A sociologia nasceu da crise provocada pela desagregação do sistema feudal e pelo surgimento do capitalismo. Muito, muito interessante pensar isso. Desde o começo, no primeiro dia de aula da Sociologia 1, eu falo que sociologia é a ciência da crise, a ciência que nasceu do problema social, de dificuldades sociais. Então, transformações e crises nas diversas sociedades constituem um dos principais objetivos ou objetos da sociologia. No século XVIII, com o Iluminismo, e no século XIX, a ideia de progresso ocupou lugar destacado e permeou o pensamento de muitos autores. Então, nós temos um movimento de surgimento do capitalismo, que foi delineador para a sociedade que nós temos atualmente. Nós temos o iluminismo, outro movimento muito importante. Nós temos a ideia de progresso que fez parte da filosofia, da teoria de grandes nomes do século XIX. Eles, inclusive, defendiam a ideia de que acabou a perspectiva de céu nos céus, porque o mundo estaria tão envolto, tão direcionado à felicidade, graças aos avanços tecnológicos da época, que eles entendiam que o céu seria aqui na Terra. Mas aí veio uma tal de Primeira Guerra Mundial e mostrou que, na verdade, é o inferno que é aqui na Terra. Auguste Comte. Nós também já vimos sobre Auguste Comte, mas não vale a pena lembrar, ainda mais reforçar quem não lembra. Sua obra está permeada pelos reforçar para o Enem, que eu estou falando, reforçar para o Enem. Sua obra está permeada pelos acontecimentos da França pós-revolucionária. Defendendo o espírito da Revolução Francesa, esse autor se preocupou com a organização da nova sociedade. Comte acreditava que a mudança social estava na mente, na qualidade e na quantidade de conhecimento sobre a sociedade. Com base nisso, afirmou que a humanidade percorreu 3 estágios na evolução do conhecimento. Olha só, mudança social se basearia nos conhecimentos que temos a respeito da sociedade. Então, que tipo de estágios? Estágios de Comte. Quais são os estágios que a humanidade percorreu e que deve percorrer segundo Auguste Comte? Primeiro estágio, teológico. O mundo seria regido por entidades e forças sobrenaturais, fossem elas espíritos, deuses ou um Deus único. Segundo estágio, metafísico. O sobrenatural deu lugar a ideias e causas abstratas e, portanto, racionais. Seria o momento da filosofia. Terceiro estágio, positivo, corresponde à era da ciência e da indústria, na qual se invocam leis com base na observação empírica e na comparação e na experiência. Seria o momento da sociologia. Atenção, amados. Comte estabelece esses 3 estágios, teológico, metafísico e positivo, dizendo que a humanidade percorreu esses 3 estágios. Mas quando ele fala que a humanidade percorreu, ele está falando da Europa, ou de uma parte da Europa, que, segundo ele, já tinha passado por esses 3 estágios de forma linear, um depois do outro. Só que isso é uma arma para o preconceito, porque ele quer dizer que quem tem teologia, os países em que ainda interpretam o mundo a partir da teologia, eles são atrasados. Os países que não estão avançados cientificamente, que não são da vanguarda, não são da frente das tecnologias científicas, estão atrasados, porque podem estar no estágio teológico ou metafísico. Então, essa ideia de Comte é uma ideia que serve para alguns países da Europa se estabelecerem como os evoluídos da época, entende? Então, para Comte, um exemplo mais simples, respondendo por que
por que alguém morre? Por que fulano de tal morreu? Se sua resposta, se a resposta da sociedade for uma resposta ainda permeada pela questão do divino, foi porque Deus quis, foi porque ele ofendeu Deus, foi porque ele pecou, essa resposta tem a ver com você estar participando ainda de um primeiro estágio, um estágio teológico. Se você responde a partir de causas abstratas, é necessário morrer, a ideia de morte é presente em todos, tal, você está dando uma resposta metafísica, quer dizer, racional, mas sem basear-se em dados. Se você se basear em dados e verificar o porquê daquela morte daquele indivíduo, só assim você está sendo positivo. E nesse caso, positivo tem a ver com ser científico. Então, nesse caso, nesse último caso, é que você está evoluído segundo Comte, está no terceiro estágio. Observação, observação, observação importante. Em Comte, a palavra positivo tem o sinônimo de científico. Positivo é científico. Positivo é científico, tá? Em Comte. Aqui no livro vocês têm à disposição esse conjunto de obras que vai meio brincar com esses estágios, vai enfatizar. Olha quem está no meio da primeira figura. Na primeira figura, nós vemos que quem está no meio é Jesus. É uma referência ao Cristo, teológica. No segundo quadro, nós temos um clássico. Um clássico, a Escola de Atenas, que nós vemos, se eu não me engano, Sócrates e Platão no meio. A ideia, pelo menos o que é certo, é que a filosofia está no centro. Perceba a abrangência da figura e como o centro está ocupado por filósofos. E bem aqui no terceiro, nós temos o quadro O Encontro dos Advogados. O Encontro dos Advogados demonstrando uma nova era, uma era da ciência, uma era positiva. Em termos sociológicos, Auguste Comte dividiu seu sistema em dois campos, o estático e o dinâmico, expresso nas palavras ordem e progresso. Lembra alguma coisa? Pois é, nossa bandeira é kantiana, ou nossa bandeira é positivista, ou nossa bandeira tem a ver com o pensador sociológico Auguste Comte, filósofo, porque na época não existia a sociologia ainda. A opção de Comte era conservadora, a mudança, progresso era admissível, desde que não alterasse profundamente a situação vigente. Quem não está ligado nessa ideia de progresso e ordem, conservador, progressista, bom, conservador tem uma tendência, uma ênfase à conservação da ordem como está. O progressista tem uma tendência à mudança, não está satisfeito de como está a sociedade. Então, a ideia de ordem e progresso podem andar juntos. Em Auguste Comte, ela não andava tão junto assim. A prioridade era para a ordem. Qualquer progresso tinha que vir bem devagar para não afetar a ordem. Já hoje nós temos pessoas que acham que o prioritário é mudança, justamente porque entendem que algumas pessoas não estão sendo beneficiadas, estão inclusive sendo oprimidas nesse sistema. Então elas querem mudar e não continuar. Em uma rápida, quando eu vou palestrar no interior, geralmente eu faço sobre vários temas, alguns temas de igreja e tal. Quando eu vou perguntar para um conjunto de jovens formado por meninos e meninas quem gostaria que o mundo continuasse como está e quem gostaria que o mundo mudasse, geralmente os meninos têm uma tendência maior a dizerem que querem que o mundo continue como está. E as meninas têm uma tendência maior a dizer que querem que o mundo se modifique. Eu fiz isso recentemente, deu essa proporção que eu estou dizendo. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que no mundo machista e patriarcal, as meninas tendem a sofrer muito mais. Então, elas tendem a entender que a mudança é necessária, é melhor, é urgente.
Karl Marx analisou também a Revolução Francesa, que considerava parcial, pois realizada por uma minoria, não emancipou a sociedade toda, não libertou a sociedade toda. Para ele, Marx, só uma classe capaz de representar os interesses da libertação de todos pode liderar uma transformação, que é resultado dos conflitos entre as classes fundamentais da sociedade. No capitalismo, essas classes são a burguesia e o proletariado. Este tem um papel transformador. Então, a Revolução Francesa aconteceu quebrando com o monopólio dos reis, da nobreza. Porém, Marx avalia essa Revolução Francesa como uma revolução incompleta. Como assim incompleta? Porque a revolução só pode ser completa quando aqueles que têm o poder de mudar se põem a mudar. E quem são aqueles que têm o poder de mudar? Aqueles que têm a sua força de trabalho. Quem são aqueles que têm a sua força de trabalho? É o proletariado, ou em outras palavras, nos termos de Marx, são os trabalhadores. Os trabalhadores, sim, podem mudar. Para Marx, os participantes de uma revolução utilizam a cultura e as tecnologias transmitidas pelas gerações anteriores para criar novas formas de organização produtiva e política. Sem comentários maiores. A parte do passado que é incorporada e a maneira como isso acontece muitas vezes condicionam o resultado das mudanças futuras. Isso depende das forças sociais em conflito. Então nós vamos pensar que o passado ele vem influenciar o modo como eu vou lidar com o futuro. Isso é interessante para todos. Isso é interessante para todos. As minhas forças, as forças que eu devo usar agora, as forças que eu uso para derrubar uma tradição tem a ver com o que está em minhas mãos, o que me é disposto. Então, é interessante pensar que para romper com a nobreza, precisou-se ter todo um contexto para que isso desse certo. Quem no começo da Idade Média quis romper com a nobreza, não conseguiu, porque precisava de um contexto para que preparassem forças, para que essas forças fossem usadas contra o poderio da nobreza e pudesse desbancá-los. Então, as possíveis revoluções em Marx, elas têm que estar pautadas numa mudança encabeçada pelo proletariado. E não existe revolução, segundo Marx, sem a possibilidade de conflito, porque o conflito ele mostra como está a sociedade. Enquanto tem autores que nem Durkheim que acham que o conflito é negativo, mostra que a sociedade está errada, mostra que a sociedade está doente, ela precisa estar sem conflito, segundo Durkheim. Para Marx, a sociedade precisa de conflito para mostrar que está doente de verdade. Porque quando não tem conflito, ela está doente e não está demonstrando. Então é melhor demonstrar que está doente. Robert Castel, no livro As Metamorfoses da Questão Social, afirma que a teoria marxista atribuía ao proletariado o poder revolucionário, porque a constituição de uma força de contestação e de transformação social supõe a reunião de pelo menos 3 condições. Pergunto, será que o proletariado, os trabalhadores, têm essas 3 condições para fazer revolução, para fazer uma transformação social? Vamos ver. Uma organização estruturada em torno de uma condição comum, a condição comum de trabalhador, a posse de um projeto alternativo de sociedade, quer dizer, o estabelecimento de um plano que, segundo Marx, é o socialismo, o sentimento de ser indispensável para o funcionamento da máquina social. Pessoal, a pandemia mostrou como sem trabalhadores, o mundo para. Não são empresários que produzem a riqueza. A riqueza vem do trabalho, das horas trabalhadas do proletariado, do proletário. O movimento operário realizava, em síntese, essas 3 condições. Então, ele era uma organização estruturada em torno de uma condição comum,
ele tinha posse de um projeto alternativo da sociedade, que é o socialismo, e ele tinha o sentimento de ser indispensável. Ele sabia que quando o trabalhador faz greve, tudo para, a sociedade para. Há algum tempo teve a greve dos caminhoneiros que demonstrou bem isso. Emily Durkheim, olha a perspectiva conservadora. Em sua análise sobre as mudanças sociais, Durkheim observou que na história das sociedades houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica, por causa da crescente divisão do trabalho. Isso se deveu a fatores demográficos. O aumento da população ocasionou intensidade de interações, complexidades de relações sociais e aumento da qualidade desses vínculos. Calma aí. Primeiro, solidariedade de Durkheim. Quando eu falo solidariedade de Durkheim, eu não quero falar ajudar, fazer o bem para o outro, ter um coração amável. Quando eu falo solidariedade de Durkheim, eu estou dizendo algo que liga os indivíduos numa sociedade. Então, existe uma solidariedade mecânica, algo que liga os indivíduos de forma mecânica, existe uma solidariedade orgânica, algo que liga os indivíduos de forma orgânica. O que foi a causa dessa mudança? A questão demográfica, a multiplicação de pessoas. Numa sociedade que é unida por solidariedade mecânica, geralmente nós chamamos de tribal, sociedade com um menor número de gente. Há contestação sobre essa ideia de menor, maior, mas isso é o que nós temos de consenso. E temos também numa sociedade que é ligada por solidariedade, por união, essa ideia de união é legal, união orgânica, nós temos uma sociedade complexa, que é chamada de complexa, uma sociedade chamada preconceituosamente complexa, mas isso é uma observação para depois. Então, são as sociedades maiores, metrópoles, cidades, ambiente urbano. Weber analisou a mudança social relacionada ao nascimento da sociedade capitalista. Além das condições econômicas, procurou centrar sua análise no plano das ideias, das crenças e dos valores que permitiam a mudança. O sociólogo desenvolveu a ideia de que a ética protestante foi fundamental para a existência do capitalismo. Uma observação rápida: enquanto Marx enfatizava a economia, enfatizava a divisão do trabalho, enfatizava que é o proletário que trabalha que tem que tomar o poder da burguesia, dos capitalistas, Weber ele aponta a importância da economia, é verdade, mas ele foca no mundo das ideias, nas perspectivas de crenças, valores, como isso influencia também na formação de uma sociedade nova, nas mudanças sociais. Segundo Weber, a ética protestante estimulou maior acumulação de capital a valorizar o trabalho e um modo de vida disciplinado, responsável e racional, sem gastos ostentatórios. Isso é interessante. Na perspectiva de Weber, naquele contexto de início do capitalismo, de consolidação do capitalismo, os países protestantes tiveram um ganho maior justamente por o ideal protestante, por o espírito protestante, ser o espírito de alguém que é disciplinado, responsável, racional e não ostenta. Lógico, eu estou falando do protestante daquela época. Não pensemos nos evangélicos atuais, porque nós sabemos que existem muitos templos luxuosos e muitas ideias de ostentação por alguns líderes também. Os trabalhadores passaram a ver o trabalho como um valor em si mesmo. Assim, além das condições econômicas, determinadas ideias e valores explicariam por que o capitalismo só se desenvolveu no Ocidente. Então, quem entendeu o capitalismo, em Marx você entende por um motivo, em Durkheim você entende por um motivo, em Weber você entende por um motivo. O motivo de Weber tem a ver com as crenças, tem a ver com o modo como você tem uma ideia sobre o que é capitalismo. Isso condiciona, isso ajuda a entender as mudanças sociais ocorridas no capitalismo. Weber também declarou que a burocratização da sociedade é crescente, sendo um entrave a qualquer processo de mudança social. Eu acho que vocês estão ouvindo alguns gritos, né? São crianças felizes.
Eu espero que eles estejam felizes. Modernização e desenvolvimento. Vamos fechar com isso, porque é cansativo para vocês esse ambiente virtual, mas é cansativo para todos nós. Não é mais eu que não posso, assim, dialogar com vocês. Então, vamos lá. Modernização e desenvolvimento. Progresso e desenvolvimento talvez sejam as palavras que melhor expressam uma possível mudança social. Após a Segunda Guerra, percebeu-se que as desigualdades entre as sociedades eram gritantes. Algumas grandes vertentes teóricas tentaram explicar por que determinadas sociedades eram desenvolvidas e outras subdesenvolvidas. Você já parou para pensar por que os Estados Unidos é chamado de desenvolvido e nós somos subdesenvolvidos? Por que lá lá é melhor viver do que viver aqui? Eu estou falando de maneira geral como é propagandeado no senso comum. Por que lá é melhor do que aqui? Uma teoria da modernização. A visão evolucionista da história ganhou novo alento com as teorias da modernização, de acordo com as quais as mudanças movem as sociedades de um estágio inicial, tradicional, para um estágio superior, moderno, numa escala de aperfeiçoamento contínuo. Essas teorias utilizam os padrões de análise de Emile Durkheim e de Max Weber, mas com nova roupagem. Essas teorias da evolução são teorias que têm em sua defesa alguns teóricos como Durkheim e Weber. Não que eles pensaram exatamente isso, mas eles serviram de base para isso. Eles defendem que a sociedade que conseguiu sair do tradicional e ir para o moderno são mais evoluídas. Só que isso é muito simplista. De acordo com essas teorias, as sociedades são tradicionais ou modernas conforme as características que adotam. São, portanto, responsáveis pela própria situação. Para se transformar, passando do estágio atual para o superior, as sociedades tradicionais, atrasadas, subdesenvolvidas, devem seguir o exemplo e o mesmo passo histórico das sociedades modernas. Isso é muito interessante. As comparações entre Brasil e Estados Unidos, elas são regadas por algumas frases do tipo: nos Estados Unidos eles fizeram isso, a gente tem que fazer também. Como se só existisse um caminho para se chegar a ser um país, entre aspas, melhor, um país menos desigual, do qual os Estados Unidos nem é exemplo, né? Podíamos dar o exemplo de Londres, o exemplo da Inglaterra, o exemplo até da França, o exemplo de alguns países europeus. Os Estados Unidos não é um bom exemplo de país com pequena desigualdade social. As teorias da modernização são criticadas por seu caráter etnocêntrico. Etnocêntrico é o quê? A sua etnia como centro. Valorizar os americanos, norte-americanos, se acham por isso. Eles acham que a gente tem que trilhar um caminho para chegar até onde eles chegaram, como se fosse possível chegar pelo mesmo caminho deles até onde eles chegaram. Índio a gente já matou, como eles mataram também, mas não é assim simples. Tem várias outras questões. Então, existem muitos caminhos imorais, amorais, que levaram alguns estados grandes, alguns países a virarem o que são. Então, não existe um caminho pronto e acabado para a gente chegar a ser um país com menor desigualdade social, entende? Eu citei os índios porque foram atrocidades que aconteceram nos Estados Unidos, que aconteceram aqui no Brasil também, e isso acontecendo lá e cá, não fizeram do Brasil igual aos Estados Unidos, no sentido de mais avançado. Vamos para outra teoria. Teoria do subdesenvolvimento. Na década de 60, as críticas à teoria da modernização levaram alguns autores a procurar novas respostas para a questão. Por que os países da América Latina eram subdesenvolvidos e os da Europa e Estados Unidos eram desenvolvidos? Esses autores partiram de uma visão que foi elaborada pela CEPAL, da Organização das Nações Unidas.
De acordo com a CEPAL, nas relações econômicas entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, havia uma troca desigual e uma deterioração dos termos de intercâmbio. Historicamente, cabia a países periféricos dominados vender aos países centrais dominantes produtos primários, agrícolas, basicamente, e matérias-primas, sobretudo minérios, e comprar produtos industrializados. Com essa divisão, ao longo do trabalho, ao longo dos anos, os países periféricos tiveram de vender volumes maiores de matérias-primas e mercadorias agrícolas para pagar a mesma quantidade de produtos industrializados. Percebam aí, amados, uma balança. É para a teoria do subdesenvolvimento e dependência demonstram que existe uma desigualdade na relação. Existe um contrato desigual entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Quando o Brasil hoje faz um contrato com os Estados Unidos, só por ser um contrato não significa que o contrato é benéfico, porque a lógica é que quem tem mais poder decide os termos do contrato. Então, houve, historicamente, uma desigualdade, uma diferença nessa balança que fez com que os países dominados, os países subdesenvolvidos, os países como o Brasil, sofressem demais nesses contratos estabelecidos. Bom, amados, nós vamos concluir com esse slide. O sociólogo alemão, Frank, afirmava que na América Latina havia apenas o desenvolvimento do subdesenvolvimento, pois os países centrais exploravam economicamente os países periféricos e os dominavam politicamente, impedindo qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo. Essa relação, vigente desde o período colonial, explicava por que alguns países se desenvolveram e outros não. Então, segundo Frank, nós não vamos ter, ou não é possível, nem nós não vamos, não houve um avanço de subdesenvolvido para desenvolvido. O que existe é um desenvolvimento dentro do subdesenvolvimento. Sabe, eu sou pobre, mas não sou tão pobre. Mais ou menos isso. Eu sou subdesenvolvido, mas não sou tão subdesenvolvido. Não existe essa ideia de países que já foram considerados de terceiro mundo virarem de primeiro mundo, porque quem está no primeiro mundo, tudo isso entre aspas, quem são os países do primeiro mundo, eles só são países do primeiro mundo porque existe o de terceiro. Eles precisam do de terceiro. Entende? Então é meio complexo, tem algumas questões a se notar. Eu sei que algumas dúvidas surgem, mas vocês podem pausar, podem ler o livro que está detalhado, e aí nós temos mais informações para vocês depois. Um cheiro para vocês, felicidades, já que ninguém tem pergunta, o jeito é eu terminar. Então, vamos lá, encerrando a gravação.